Passando aqui para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, para a sua alma, para a sua história. Talvez você se encontre sem esperança, sem sair nessa situação. Mas eu estava aqui refletindo no texto que fala algo forte no meu coração. Esse texto é extraordinário. É um texto muito forte da parte do Senhor. No livro de Ezequiel 37, eu estava aqui refletindo agora nesse texto. Eu estava vendo alguns detalhes dessa passagem. E Deus falou algo no meu coração. Deus começou a falar algo extraordinário no meu coração e começou a falar algumas coisas. E Ele diz assim: filho, passa essa mensagem para alguém. Passa essa mensagem para o meu filho. Passa essa mensagem para minha filha. Oh glória! A Bíblia diz que o Senhor leva em espírito Ezequiel 37 no vale de ossos secos. Porque a Bíblia diz que ali teve algumas batalhas e ali tinha alguns ossos secos. Se você for botar algo, melhorar, talvez no cemitério, porque só tem ossos no cemitério, talvez. E a Bíblia diz que o Senhor leva Ezequiel naqueles ossos, nos ossos secos. A Bíblia diz que o Senhor pega Ezequiel e começa a rodar naquele vale, começa a rodar ao redor daquele vale. E ali a Bíblia diz que o Senhor queria talvez falar algo para Ezequiel. Talvez o Senhor queria deixar algo para Ezequiel. Talvez eu não sei como é a sua história está andando. Talvez a sua história está difícil. Talvez você está como Ezequiel dentro do vale. Só como eu vim aqui como profeta de Deus para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor pega Ezequiel e começa a rodear naquele vale. A Bíblia diz que os ossos era sequíssimo. Se você for prestar atenção, quando a gente dizemos aquela coisa está seca, se você for prestar atenção, se você for lavar aquela roupa, talvez estiver molhada, é porque ainda foi pouco tempo. Talvez você lavou aquela roupa foi pouco tempo. Mas quando diz assim, já está seca, já se secou, é porque talvez já passou algum tempo, já secou. A Bíblia diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. Então quer dizer, já fazia tempo que aqueles ossos estavam lá. Oh glória! Só que eu quero dizer para você, para Jesus não importa o momento, para Jesus não importa a situação que você está vivendo. Talvez você diga assim, já faz tempo, não tem mais saída, não tem como Deus mudar essa situação. Só que a Bíblia diz que o Senhor pega Ezequiel e começa a rodear naquele vale. E ali o Senhor começa a falar algumas coisas com Ezequiel. E ali o Senhor começa a falar algumas coisas com Ezequiel. E ele disse assim no versículo 3: e me disse assim o filho do homem, poderão viver esses ossos? E disse ao Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, dize os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Jeová, este que eu entrerei, espírito e vivereis. Então me disse, profetiza. Jesus faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, pode viver esses ossos secos? Ezequiel chega e responde uma pergunta sábia, uma resposta sábia. Tu sabes, Senhor. Aí Jesus diz assim, profetiza. E quando ele começa a profetizar, a Bíblia diz que ali começa a carne, começa a vir um espírito, aqueles ossos começam a gerar.
Só que eu vim aqui que você venha entender essa palavra de Deus para sua vida. É momento de você profetizar na sua história. É momento de você levantar a sua cabeça e começar a profetizar na sua história. Só que coisa boa é a gente profetizar como as coisas estão bem. Coisa boa é quando a gente profetizar quando as coisas estão indo bem. Só que eu quero ver quando as coisas estão indo tudo para o contrário. Tudo voltando para trás. Oh glória. Só que eu vejo aqui como um profeta de Deus. Muitas das vezes o Senhor vai fazer nós profetizar no vale. Muitas das vezes o Senhor vai levar nós no vale para nos manifestar a glória dele. O que o céu está dizendo aqui para a vida de alguém. É momento de você profetizar na sua história. É momento de você profetizar na sua casa. É momento de você profetizar na sua história. Oh Espírito Santo da verdade. Oh Deus. Só que muitas das vezes é bom a gente profetizar quando as coisas não estão bem. Só que muitas das vezes é difícil a gente profetizar quando é vale. Muitas das vezes é difícil a gente profetizar quando as coisas estão difíceis. Quando o armário está vazio. Quando o alimento talvez está faltando. Quando muitas das vezes a situação financeira está destruída. Só que eu vi aqui como boca de Deus, que Deus falou algo no meu coração. Deus falou algo no meu coração. Diz assim: filho, entra lá e fala. Manda meu filho, manda minha filha começar a abrir a boca dele. Fala para ela começar a abrir a boca dela. Porque quando ela começar a abrir a boca dela, as coisas vão começar a destravar na vida dela. As coisas vão começar a destravar na vida dela. Deus está dizendo para a vida de alguém aqui: começa a abrir a sua boca. Começa a liberar a palavra na sua casa. Sabe que muitas das vezes a situação vem difícil nas nossas vidas e a gente se cala. A gente pensa que Deus nos abandonou. A gente pensa que Deus deixou nós de lado. A gente pensa que a história acabou ali. Só que eu quero que você entenda hoje. É momento de você abrir a sua boca. É momento de você falar com o papai. É momento de você abrir a sua situação para Deus. É momento de você abrir uma palavra para o céu. Porque quando você abre a palavra para o céu, as coisas começam a destravar. As coisas começam a destravar. Muitas das vezes, meus irmãos, o inimigo só quer nos assustar. Mas como assim? Muitas das vezes, o inimigo ganha nós só em grito. A gente teme e a gente para. Então é isso que ele quer. É nos parar. Porque se ele somente a nós fechar nossas bocas, as coisas da nossa vida param, as coisas da nossa vida travam. Mas quando você está em oração, quando você está falando com o papai, as coisas começam a andar. É momento de você profetizar na sua história. É momento de você profetizar na sua vida. É momento de você dizer para Deus: as coisas vão começar a gerar. As coisas vão começar a destravar. As coisas vão começar a ter um direcionamento na sua história. Porque quando a gente tem relacionamento com Deus, as coisas é diferentes. As coisas é diferentes. Quando a gente tem crédito com Deus, as coisas é diferentes. Mas é momento de você profetizar na sua história. Eu vim aqui como boca de Deus para dizer para a vida de alguém: profetiza na sua casa. Profetiza na sua história.
Profetiza que o seu esposo vai mudar. Profetiza na sua esposa vai mudar. Profetiza que o seu filho vai ter mudança de vida. Profetiza que a sua casa vai servir a Deus. Toda a sua casa vai subir, toda a sua família vai servir a Deus. Profetiza que as coisas vai ter algo novo na sua história. Profetiza que algumas coisas vai ter que mudar. Oh, Espírito Santo da verdade. Deus está falando aqui, profetiza, filho. Profetiza, filho. Abre a sua boca. Abre a sua boca. É momento de você abrir a boca para o céu ouvir o que o seu coração está passando, que a sua história está passando, sabe? Muitas das vezes Deus está te vendo a sua situação, só que muitas das vezes você conta a sua situação para o seu pai, muitas das vezes você conta a situação para a sua mãe, muitas das vezes você conta a sua situação para a sua irmã, muitas das vezes você conta a sua situação para o seu irmão, você conta a sua situação para todo mundo, mas para o papai, para aquele que tem mudança da sua história, muitas das vezes você deixa ele de lado. Aí muitas das vezes Deus está olhando do céu dizendo: quer contar para ele? Continua contando. Quer contar para ele? Continua contando. Agora quando você começar a se abrir para eu, quando você começar a fechar a porta do seu quarto e começar a falar com ele, as coisas vão começar a destravar. Oh, Espírito Santo da verdade. É momento de você ter relacionamento. É momento de você profetizar. Oh, Espírito Santo da verdade. Oh, Senhor amado. Você crê nessa palavra? Compartilha para mais alguém. Profetiza na sua história. Essa palavra de Deus que eu tenho na sua vida hoje, profetiza na sua história. Se você crê, deixa seu comentário, deixa seu like aí. Amém?